Igreja, eu vos saúdo com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. E também a todos aqueles que nos acompanharão através das redes sociais. O texto da palavra do Senhor está em Atos, capítulo 8, dos versículos 1 a 4. O tema da mensagem desta noite: qual é a maior lição da pandemia? Da pandemia da Covid-19, do coronavírus. E enquanto os irmãos estão procurando o texto, eu convido você, que ainda não fez, que possa estar se inscrevendo no meu canal no YouTube, acionando o sininho de notificações e compartilhando a mensagem, especialmente esta que tem um sabor especial e de urgência a todos aqueles que verdadeiramente amam a volta do Senhor Jesus Cristo. Atos, no capítulo 8, nos diz assim, a partir do versículo 1: E também Saulo consentiu na morte dele, falando aqui de Estevão, né? E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Está ali no texto da tua palavra, e o que o teu Espírito Santo fale conosco, nos ilumine, Senhor, e desperte o teu povo pela urgência dessa mensagem que o teu Espírito Santo vai entregar nesta noite a todos aqueles que vão recebê-la em nome de Jesus Cristo. Pode se assentar, meus irmãos. Aqui nós temos um texto que fala de um evento que se caracterizou ao longo da história na vida da igreja do Senhor Jesus: a perseguição. E a pergunta que nós fazemos, que é o tema dessa mensagem: qual é a maior lição da pandemia? Talvez todos ou muita gente ainda não refletiu sobre isso, e nesta noite a palavra de Deus vai nos trazer a resposta. Primeiramente, a gente faz como introdução, antes de entrar na resposta e trabalhar nela. Com a morte de Estevão, começa uma grande perseguição contra os cristãos, como nós vimos aqui. E eles então, se reuniam nas casas. Saulo, que ainda vai ser convertido pelo Senhor no capítulo 9, e Deus vai transformá-lo em Paulo, o apóstolo, o grande apóstolo. Mas aqui é um perseguidor que invade as casas, e além das mortes, eles prendiam os cristãos. E com a perseguição, o que acontece? Os cristãos, eles começam a ser espalhados pelas cidades e depois vão para outras nações. Mas como eles eram frutos de discipulado, eram discipulados, como a gente viu aqui, entrando pelas casas onde encontravam esses cristãos, eles, ao invés de se desesperar, eles pregavam o Evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho do Reino de Deus. Ainda não tinha teologia da prosperidade. O crescimento da igreja com qualidade, isto é, estamos falando de discípulos verdadeiros de Jesus Cristo, se deu através da perseguição. Quando a igreja ela foi acolhida pelo imperador romano Constantino, com seu dinheiro e luxo, a igreja passou a produzir aquilo que os cristãos de hoje chamam de crentes meia-boca, ou cristãos meia-boca. E por isso, o apóstolo Paulo, ele nos faz uma advertência, que com certeza foi perdida de vista. Em 2 Timóteo 3,12, ele diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então ele está dizendo uma coisa básica: quem quiser viver uma vida realmente como cristão verdadeiro vai ser perseguido. Então vem a pergunta: mas qual foi ou qual é a maior lição da pandemia? Existem 3 grupos principais com entendimento sobre quando vai acontecer o arrebatamento da igreja, quando vai surgir o anticristo e consequentemente a marca da besta durante a grande tribulação. O primeiro grupo, os pré-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, pelo menos a igreja verdadeira, são as pessoas. E essas são placas, estamos falando de vidas, das quais nós fazemos parte. Depois nós temos o segundo grupo, os meso-tribulacionistas e os midi-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, no final dos primeiros anos e meio. E o terceiro grupo, os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, vai enfrentar o anticristo e a marca da besta, e que o arrebatamento vai acontecer no final. Mas existe uma coisa que pela primeira vez na história da igreja todos concordam: é que a igreja não tem mais muito tempo. Isso tem sido o discurso que eu tenho escutado, e não só no Brasil, em outras nações, uns pastores que a gente tem relacionamento.
Todos concordam que a igreja não tem mais muito tempo disponível. Vejam como exemplo. No Afeganistão, tinha-se até então 38 milhões de habitantes. E por 20 anos eles viveram sob a proteção dos Estados Unidos. E os cristãos então viveram uma relativa paz. Não havia tantas coisas que vocês estão vendo no noticiário hoje. Com a volta do Talibã, quando os Estados Unidos deixou o Talibã, a força da esquerda, patrocinada pelo poder do comunismo da China e da Rússia, os cristãos passaram a ser perseguidos até a morte. Essa aqui é uma frase publicada de um cristão anônimo, secreto no Afeganistão. Ele escreveu o seguinte, isso está nas manchetes, nas redes sociais. Só Deus sabe como sobrevivemos diariamente. Ele sabe porque foi gentil em morar conosco, mas estamos cansados de toda a morte ao nosso redor. O que acontece? De alguma maneira a igreja não se preparou para enfrentar o que estão enfrentando hoje. Viveram tranquilos. Agora, até mesmo os parentes, para gozar dos benefícios do Talibã, eles entregam os seus parentes, que se tornam cristãos, porque são muçulmanos, para o que eles chamam de matança de honra. E está se cumprindo, em parte, a profecia de Jesus, que será durante a grande tribulação, lá em Mateus 10, 34 e 36. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Todos os cristãos do Afeganistão enfrentam ameaça de morte, de tortura, de prisão e de isolamento por causa da fé em Jesus. E lá agora passou a se fazer os cultos. O trabalho de discipulado está sendo feito nas igrejas subterrâneas, como acontece na China e como acontece na Coreia do Norte. Países mesmo aqui da América Latina, como é o caso da Bolívia, Venezuela, onde existe o domínio dessa força do comunismo, da ditadura da esquerda, também os cristãos estão assim, sendo mortos. Se o Talibã encontrar uma Bíblia instalada no celular do cristão, eles o matam imediatamente. Porque os cristãos, especialmente os brasileiros, não sabem o poder que tem a palavra de Deus, mas o Talibã sabe. Por isso que você aqui no Brasil, se perguntar para a maioria dos cristãos, quem lê a Bíblia toda semana, você vai se decepcionar. Porque cristão não tem noção do poder da palavra de Deus, mas o Talibã tem. E por isso que ele mata. Segundo o relato de diversos pastores, em diversas nações, eles identificaram um fato muito sério. As igrejas cujas famílias estão no discipulado nas casas, praticamente não perderam um membro para a pandemia. E todos continuam se congregando. Mas as igrejas cujas famílias e membros não tinham compromisso com o discipulado nas casas, tiveram uma baixa muito significativa e muitos membros deixaram de se congregar, deixaram a comunhão. Então qual que é a maior lição da pandemia da Covid-19, do coronavírus? A resposta é que a pandemia mostrou que as nossas famílias não estavam prontas para enfrentar a crise ou a perseguição. Não suportaram a pandemia da Covid-19 e hoje muitos já não se congregam mais. Agora, como será numa perseguição? A solução é que você deve fortalecer na fé a sua família com o discipulado nas casas. A sua família e os discípulos que Jesus coloca na sua mão. Obedecendo a ordem do Senhor Jesus de fazer discípulos em Mateus 28, 19. Ide e fazer discípulos de todas as nações. O exemplo? Vocês sabem por que é que os Estados Unidos eles não conseguiram acabar com o Talibã? A força do Talibã e da Al-Qaeda estão nas pequenas células nas casas. Quer dizer que o inimigo usa o discipulado nas casas. A igreja abandonou. O resultado? O Talibã voltou ao poder. Ocultamente, com força e poder financeiro da China e da Rússia. A força do comunismo está novamente aflorando, porque cada vez mais se aproxima do momento do anticristo. E o momento do anticristo exige o poder de um povo ateu. Os comandantes precisam ser homens que façam. O que é anticristo? É tudo que vai contra Cristo. Jesus mandou fazer algo. Se você faz o contrário, é o espírito do anticristo. Então é isso que tem que acontecer. Vê hoje milhões de cristãos que se isolaram nas suas casas, se contentando em ouvir pregações pela internet, quando ouvem, escolhe conforme a sua preferência, como se estivesse num restaurante, escolhendo o cardápio lá, o menu, escolhendo o que vão comer, e viver sobre as influências do anticristo, que é tudo que vai contra Cristo.
Provérbios 18:1 diz assim: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Então ele vai dizendo, aquele que se isola, ele vai contra a sabedoria. E a sabedoria é Jesus Cristo. A palavra é Jesus Cristo. A verdade é Jesus Cristo. Então ele vai contra. Então ele é influência do espírito do anticristo. A palavra de Deus nos ensina o seguinte, em 1 Coríntios 11:18. Porque antes de tudo eu fui informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte creio. Ele está falando do problema que surgiu o quê? Com a igreja. Mateus 18:17, Jesus fala que quando a pessoa pecar, tenta alguém pecar contra você, tenta acertar vocês dois. Se não consegue, leva duas testemunhas. Se nem isso, irmão, acertar, então ele manda dizer à igreja. Ele diz assim, no versículo 17: e se não as escutar, diz-o à igreja. Se também não escutar a igreja, consideram como gentil e publicano. Os relatos dizem que o número de cristãos no Afeganistão era bem pequeno, até antes do Talibã voltar, enquanto ela estava sob a proteção dos Estados Unidos. É difícil falar números, mas pelo que eles falam, entre 30 mil e 200 mil. Mas agora, com a perseguição do Talibã, matando, os cristãos lá se multiplicam e eles falam em 2 milhões. Ora, mas a questão é que não é 2 milhões de gente que se diz cristã. É 2 milhões de discípulos mesmo, porque eles sabem que a qualquer momento, como eu li aqui no testemunho de um, podem ser mortos. Dá uma olhada no Brasil. No Brasil, os cristãos vivem hoje, os que já estão chamando de povo nômade. A única coisa que eles fazem é trocar de congregação. Então, esvazia uma e enche a outra. Mas eles não têm vida de cristão. Discípulos de Jesus precisam ter 4 coisas que foram perdidas ao longo do tempo. Primeiro, mobilidade. Você mudaria de bairro se Deus precisasse de você para fazer um trabalho num outro bairro? De repente, aquele bairro, você está confortável, arrumou a tua casa, bonitinha, pintou, e Deus fala, eu preciso que você vá no outro bairro, que lá você vai fazer discípulos. Isso é mobilidade. E desapego. Quantas famílias não aceitam discipulado nas suas casas porque não querem estragar ou sujar? Ah não, vamos estragar o sofá, o tapete. Se apegam, uma idolatria isso. Se a sua casa não pode ser usada por Deus, ela será usada pelo diabo, com certeza. Peguem a simplicidade. Isso foi perdido. A falta de simplicidade faz com que as pessoas elas se acomodem com o conforto. Olha, eu ponho uma pipoquinha, um chazinho e vou assistir a pregação daqui mesmo de casa, sem nenhum sacrifício. O povo ficou preguiçoso e, ao invés de viver o cristianismo, ele assiste o cristianismo. E por último, vai se perdendo a disposição e a disponibilidade. Disposição, você quer fazer. Disponibilidade, você não dá desculpa, você simplesmente faz. Se eu pergunto assim, quem quer participar de um estudo, de um treinamento, ou então cuidar de um discípulo? Acredito que várias pessoas vão me levantar a mão. Aí eu digo, quem pode vir amanhã? Provavelmente todos devem abaixar a mão. Porque a gente tem disposição, mas não tem disponibilidade. A gente dá desculpas. A pandemia, ela também revelou muitos falsos profetas, falsos mestres nas redes sociais, que se aproveitam da ignorância bíblica dos cristãos, especialmente os brasileiros. E Jesus já disse isso em Mateus 24:11. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Deus quer, essa é uma exigência do Senhor, que a gente fortaleça as nossas famílias com o discipulado nas casas. Isto não é um pedido, isto não é uma sugestão, isto é uma ordem. A pandemia da Covid, ela mostrou que muitos e muitos cristãos perderam a simplicidade e a pureza devida a Cristo. Mas como que é isso? Isso vai ficar para uma próxima mensagem. Hoje nós vamos tratar o básico. Há um agendamento mundial, se você não sabe, para atacar a igreja, porque ela é o obstáculo que atrapalha. Tentar implantar aqui a identidade de gênero, tentar colocar aqui o aborto, tantas coisas estão tentando colocar e a igreja se posiciona contra. Então a igreja já se percebeu que a esquerda saiu do poder por causa do avanço do quê? Dos votos da igreja. Então, meus irmãos, se preparem, como eu disse em uma pregação em 2019, que haveriam mudanças e achariam de novo um candidato. É importante que venceria e precisa, a igreja precisa, brasileira, ela precisa sofrer perseguição, porque ela se tornou mundana e carnal e desobediente ao Senhor. Como eu disse, há um agendamento mundial para atacar a igreja, porque ela é o obstáculo. Há um financiamento da ONU para destruir a família bíblica, macho, fêmea, os filhos, um só casamento. Essa tem que ser destruída. E se você destrói a família, você destrói a igreja, porque a igreja é o resultado das famílias. As famílias são o resultado como igreja. Na Bolívia, 100 pastores morreram. Na Argentina, 300.
só Deus sabe no mundo, no Brasil, o comunismo e a esquerda já identificaram que a igreja é quem atrapalha os seus interesses. Por isso que o talento está matando os cristãos. Eles já identificaram. Eles pegaram as nossas armas, matam quem tem a Bíblia, porque eles sabem o poder que tem a palavra de Deus, coisa que o cristão não sabe. Eles trabalham em células nas casas. A igreja abandonou isso. Não é terrível ver que o diabo e os seus servos usam as armas da igreja e a igreja não usa as suas armas? Na Rússia, para vocês terem uma ideia, há 2 agentes do governo em cada igreja. Eles permitem reuniões assim. E os pastores só pregam o que o governo manda. E foi baseado nisso que um candidato de esquerda, ele já disse que quando ele assumir o poder, ele vai mandar chamar pastores e padres e vai dizer para eles o que eles têm que pregar. Então vocês sabem o que vai começar. Imagina dizer para mim, você não vai pregar mais sobre isso, isso, isso. Meus irmãos, eu lamento muito, mas aí estará chegando a hora de eu ser promovido. Porque eu morro pregando o Evangelho, mas eu não nego o meu Senhor. Eu não tenho vergonha de falar e pregar sobre Jesus Cristo, aonde quer que eu esteja. A direita não pode salvar a igreja, gente. Eu vejo os desesperos de pessoas nos WhatsApps da vida, achando que a direita, que Bolsonaro vai salvar a igreja. A igreja pertence a Jesus Cristo, e o único que pode salvá-la é Jesus Cristo. A igreja é dele. Eu não confio em político, e o poder da igreja é de Jesus Cristo. Não há homem que tenha esse poder, e a hora que ele permitir tocar na noiva, será tocado, e a igreja brasileira não vai ser exceção. Agora eu pergunto, numa perseguição aqui no Brasil, quem da sua família resistiria até a morte por causa de Jesus? Imagina chegando. Ou então aqui, se eles permitissem, mas não chegaríamos a ter reunião aqui, porque de fato eu iria pregar o que estou pregando hoje. Eu já passei por essa experiência de estar num lugar pregando contra o pecado, contra a idolatria, e ter gente lá escutando para ver, para me denunciar. Não seria novidade para mim isso. Só que agora isso envolve vidas. Tem muita gente que subiu da igreja e está pensando que vai conseguir enfrentar o anticristo e rejeitar a marca. Mas eu vejo como que cristão, um brasileiro, se tornou tonto. Olha o que Jesus disse. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Gente, se o Zezinho da Silva, ou a Marianzinha da Silva, racha numa igreja, lota, ela leva um monte de gente, vai lá, vocês imaginam o anticristo fazendo milagres. E mais, o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 12 fala o seguinte, presta atenção, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então, um poder eficaz, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não recebem o amor da verdade para que se salvem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Sabe o que é a operação do erro? Existem muitos servos de Deus, tementes a Deus, que colocam que essa operação do erro, presta atenção no que eu vou te falar, quem estiver aqui poderá conferir. O que mais o ser humano tem desejado hoje? Pensa nos grupos, no que vem se falando da famosa área 51 dos Estados Unidos. Não é um contato imediato com extraterrestres? Alguns servos de Deus acreditam que essa operação do erro é que, enfim, o Satanás vai liberar uma experiência com extraterrestres, que na verdade são principados, potestades que atuam nas esferas celestes. E que isso iria induzir, vocês já imaginaram o impacto da televisão, as redes sociais, contato com eles, como nos filmes? Vocês imaginaram os milagres, as coisas que aconteceriam, o evento? E as pessoas acham que longe da casa de Deus, longe da comunhão dos irmãos, longe de ouvir a verdadeira palavra de Deus, vão resistir ao anticristo. Jesus disse que se não fosse abreviado os dias, até os escolhidos seriam enganados. Ou as pessoas imaginam que o anticristo vai ser um tonto que vai aparecer, um tontão de marca maior, e vai falar assim, eu sou o filho do diabo. Gente, sinceramente ele fala aqui com eficácia de Satanás. Ele olha como que foi, como que começou a nossa situação de queda do pecado. Ele enganou quem? A Eva. Ele enganou Eva, o Adão, através de Eva,
Eles eram perfeitos e o diabo enganou. Ele tentou fazer a mesma coisa com Jesus. É que Jesus era da palavra. Vocês imaginam o que ele vai fazer para liberar o seu filho aqui, o anticristo? Então nós sabemos que a igreja só pode resistir ao diabo ela estando na obediência do Senhor. Deus quer que a igreja fortaleça as famílias com o discipulado nas casas. A sua família precisa ser forte no Senhor. Se uma pandemia sem perseguição, sem ser questionado, fez com que milhares de cristãos abandonassem a igreja, imagina uma perseguição. Faça isso enquanto é tempo, porque chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Isso é uma ordem do Espírito Santo. Você vai continuar a desobedecer? Atos 2, 42 e 46 ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Começou assim. Deus quer que a igreja fortaleça a sua família com o discipulado nas casas. Você faz churrasco, passeia com a família, faz bem, mas não faz o discipulado. Seu filho e sua filha não querem mais estar congregando. Eu repito, isso é uma ordem do Espírito Santo. Você vai continuar a desobedecer o Espírito Santo? O Senhor Jesus, ele fala 7 vezes, uma para cada igreja do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 7, 11, 17 e 29 e capítulo 3, 6, 13 e 22. O que aconteceria com você e a sua família o ano que vem? Vamos imaginar o seguinte, que a esquerda assuma o poder e ela determine que se fechem os salões e os templos para as reuniões, e que os pastores vão ter que pregar somente o que o governo mandar. O que aconteceria? A diferença vai estar aqui no que você aprendeu. A diferença vai fazer como está acontecendo hoje no Afeganistão, a igreja subterrânea, nas casas. Não subestime o poder de sedução e de engano do anticristo. Se a pandemia está fazendo esse tremendo estrago na vida de milhões de cristãos, que levaram a palavra de Deus na brincadeira, essa é a verdade. O que cristão gosta? De oba-oba, cai de costa, aí vai lá, vai no monte ouvir revelações humanas, gente rebelde. Meus irmãos, a hora que eu começar a perseguição, quero ver de que vai adiantar isso, de que vai adiantar, porque não foi alimentado com a palavra. E nós precisamos preparar as famílias, os discípulos para enfrentar a perseguição. O que está para acontecer é irrevogável, não volta atrás. O que você faria se o governo comunista ameaçasse tirar o seu trabalho, a sua aposentadoria, o seu benefício, se você continuar a se congregar? Negue Jesus, deixa de se congregar, nem em casa, nem em lugar nenhum, e você tem o seu benefício. O que você faria? Pensa bem. Você acha que alguém assim está pronto para enfrentar o anticristo? Eu ouvi uma notícia no rádio falando que tem um país, é um país pequeno, eu não sei se é na África, mas eu acho que, se não me engano, na África, que lá já não tem mais dinheiro de papel. Lá é tudo, as coisas, já trabalho com Bitcoin, cartões e PIC. Não há mais moeda. O que você faria se um governo comunista ameaçasse tirar o seu trabalho, a sua aposentadoria, o seu benefício do governo, porque a ideia deles é essa, que cada vez mais o povo dependa de si, se você não denunciar os seus parentes e familiares que ainda continuam a se congregar? Mateus 10, 35 a 36. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Você já imaginou você ter que dedurar o seu irmão? Dedurar o seu pai? O que você faria se um governo comunista ameaçasse tirar o seu trabalho, a sua aposentadoria, o seu benefício, e ao mesmo matar alguém da sua família? Se você não denunciasse o seu pastor? Jesus falou em 24:10 de Mateus: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então não acredite que isso não vai acontecer, isso vai acontecer. Se você entendeu e ouviu a ordem do Espírito Santo, faça com que a sua casa seja um centro de discipulado do reino de Deus. 2, 3 pessoas já basta. 1 Timóteo 2, 3, 4, falando das orações, Paulo escreve: isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A verdade é Jesus Cristo. Então nós temos a responsabilidade de, enquanto ter, as pessoas falam: mas eu já preguei, já falei, eu desisti. Não, meu irmão, se a gente for levar ao pé da letra esse texto, significa que enquanto tiver uma pessoa sem conversão aqui, em Agudos, a gente tem que continuar pregando. Na nossa família, tem que continuar pregando. A gente tem que preparar. Olha, a lição dos cristãos no Afeganistão, eles confiaram em quem? Nos Estados Unidos. Ou vocês acham que não foi minado propositalmente o domínio deles sobre o Afeganistão para que o Talibã voltasse? E assim vai acontecer. Nós temos que
nos preparar e ensinar os familiares. Por quê? Porque hoje o cristão brasileiro, ele é preguiçoso, ele gosta apenas de novidade, não de uma palavra séria, não está vendo o que está acontecendo no mundo. Eu lembro que quando surgiu a Covid-19, eu vi muitos políticos falando que aqui não chegava, muitas pessoas diziam que aqui não chegava e chegou. E ainda dizem que perseguição não chega aqui. Vocês acham que o que está sendo trabalhado? Olha para o estado espiritual das pessoas da sua família. Pensa na sua, agora estou falando na tua casa. Responda essas 3 perguntas. Seus familiares estão vivendo a vida que Deus quer para seus filhos? A sua família está sendo capaz de resistir aos ataques do diabo? Ou dessa pandemia, vamos dizer assim? Sua família está preparada para resistir à perseguição e não negar o Senhor Jesus Cristo, mesmo com ameaças de morte? Precisamos voltar ao discipulado da casa em casa. Paulo fala em Atos 20:20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente também de casa em casa. Isto quer dizer que nós precisamos voltar às coisas básicas. Santificação, vida de oração, confiança em Deus, mesmo diante das tribulações. 6 princípios, as coisas, as noções básicas do discipulado, para que a gente aprenda. O ano que vem, se Deus assim me permitir, eu vou promover um estudo sobre cada um dos livros da Bíblia. Mas aonde eu vou dar como ênfase a necessidade de preparar as pessoas, novamente, para estar nas casas. Começando pela sua família. A ideia é que, entenda isso, você não tem escolha. Ou você se prepara e estende isso à sua família, ou o que vier vai degolar todo mundo. Os nossos irmãos no Afeganistão confiaram no poder dos Estados Unidos. Eu vejo aqui que está muita gente confiando no poder da direita. E viu o que deu lá nos Estados Unidos, lá no Afeganistão. Agora, os irmãos estão aprendendo que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. E se a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas ela vai sofrer uma grande perseguição. E os momentos derradeiros, antes de ser tirada da terra, será feita uma grande seleção, como está acontecendo nessa pandemia. Então assim, você precisa entender isso, que o espírito do anticristo não é ficar preocupado se a vacina ela é a marca da besta. Não é preocupado se o termômetro de mão é a marca da besta. É que você está fazendo o contrário do que Jesus Cristo mandou. Então você está sendo enganado e não percebeu. Ele mandou fazer discípulos, você não faz. Ele mandou estar reunido, você não está. Ele mandou ser santo, você não está. Então você está preocupado com a cor dos olhos do anticristo, está preocupado se ele vai nascer em Jerusalém, você está preocupado se ele vai implantar a marca assim ou assado, e não entendeu que o espírito do anticristo está fazendo você viver como um anticristo, contra as ordens de Cristo, e a ordem dele é essa. Nós precisamos resgatar, e como Paulo, nós precisamos resgatar a igreja que discipula, a igreja que ensina, porque sim, nós não temos muito tempo. Uma coisa os 3 grupos de pastores, de irmãos, entenderam: a igreja já não tem muito mais tempo. Então, esta é a palavra. Pensa bem no que você vai fazer. Pensa bem quais serão as suas escolhas, porque feitas as escolhas, começam a gerar consequências, e essas consequências vão afetar a família, e quer queira ou quer não, dias muito difíceis estamos vivendo, mas eles ainda vão ficar pior. Eu sei que haverá prosperidade para aqueles que servem aos interesses desse povo, mas os verdadeiros cristãos. Por isso que a Bíblia fala que a natureza geme até surjam, os verdadeiros filhos de Deus. Esse gemido todo da natureza, todos esses sinais, apontam para uma coisa. Então é hora de você dar uma olhadinha na sua família. Não importa. Hoje você não desagrada a sua família. Amanhã você não terá escolha. Porque se eles não se converteram e você ficar, eles vão pendurar você. Está escrito a profecia de Jesus. Eu quero endereço, fulano, a pessoa, meu pai, minha mãe. O meu pastor mora ali, Pode ir lá, você vai pegar ele agora orando e pregando o evangelho. Presta atenção nisso. Encerramos assim a palavra. A ordem do Espírito Santo é ensinar os discípulos nas casas. Porque se o ano que vem acontecer, 2, 3 anos, não importa, a gente fecharem aqui, a gente saberá que eu posso ir em certas casas, que eu vou encontrar os discípulos orando, estudando a palavra e se preparando para se encontrar com o seu Senhor. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora pela vida de todas as pessoas. Os irmãos que estão aqui congregados, como aqueles que receberão e ouvirão essa mensagem, que haja um despertamento espiritual de urgência na vida de cada um, de fortalecer as famílias, de serem firmes e fiéis ao Senhor Jesus.
não importa o que estamos para enfrentar nos próximos tempos. Em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. E Deus te abençoe.